TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 2 de julho, e você vai ver a seguir. Após confusão durante Jogo do Brasil, a Rua 13 de Maio em Petrópolis voltará a ser interditada para a próxima partida da seleção. Segundo fim de semana da Bauerfest movimenta a cidade com turismo aquecido. Inscrições do Abrace a Bauer são prorrogadas até esta quinta-feira. Tempo esfria e as vendas esquentam em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis prorroga a campanha do agasalho. Areal promove aula inaugural do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E apesar da confusão registrada durante a transmissão do último jogo da seleção brasileira, a Rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis, voltará a ser interditada para veículos no próximo domingo, quando o Brasil entra em campo novamente, agora pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, que também anunciou uma nova reunião entre os órgãos envolvidos para revisar o planejamento operacional antes da partida. As imagens da confusão registrada na Rua 13 de Maio, em Petrópolis, na última segunda-feira, após o jogo entre o Brasil e o Japão, assustam. E uma das imagens que circularam nas redes sociais mostra que durante a confusão, as pessoas correram para os estabelecimentos para tentar se proteger, e uma criança passou mal por conta dos efeitos do gás de pimenta. Da prefeitura? Venha, filho. E para o Jorge Luiz, a confusão gerou um prejuízo para o empreendimento. Foi um corre-corre danado, muita gente da rua entrou para dentro da loja, já com as pessoas dentro da loja, entendeu? Tinha criança, tinha pessoas deficientes, entendeu? Então isso foi um caos para a gente aqui. Muita gente saiu sem pagar, sabe? A gente não pôde ter controle, entendeu? Então fica muito difícil trabalhar assim. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 26º Batalhão realizavam policiamento preventivo na Rua 13 de Maio, onde os bares transmitiam o jogo quando receberam informações sobre uma confusão generalizada. No local, os policiais encontraram uma grande aglomeração de pessoas e, com a aproximação das equipes, alguns indivíduos passaram a arremessar objetos e proferir insultos contra os agentes. A Polícia Militar afirmou ainda que foi necessário utilizar instrumentos de menor potencial ofensivo de forma moderada e proporcional para dispersar os envolvidos e restabelecer a ordem pública. Após a intervenção, a via foi liberada e o policiamento preventivo prosseguiu normalmente. A Polícia Militar informou que os envolvidos na confusão não foram identificados. E se todas as vezes que tiver um evento assim for desse jeito, cara, vai ser um caos para todo mundo. É prejuízo para os comerciantes. As pessoas que entram dentro da loja passando mal, tinha muita gente passando mal, no caso, por exemplo, tinha gente que tem alergia, podia ter acontecido coisa pior. A Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública informou que a ocorrência registrada na segunda-feira foi atendida pela Polícia Militar. Segundo a pasta, o reforço operacional foi implantado devido ao grande fluxo de pessoas durante os Jogos da Copa do Mundo, incluindo a interdição da Rua 13 de Maio para garantir maior segurança aos torcedores e melhor organização do trânsito. Um comerciante que preferiu não se identificar relatou que durante essas aglomerações há um grande consumo de drogas. As pessoas já vêm para cá com as bebidas, já trazem essas bebidas para cá. Não é comprado aqui nos bares ao redor, é comprado nos mercados ou em outros lugares.
e já vem para cá com as bebidas. Fora, acho que é questão de comemorar, né? Um jogo de futebol, é alegria, não tumulto, confusão. Eu penso dessa forma. Segundo o João Luiz, que mora na rua 13 de Maio há 25 anos, os problemas na localidade são recorrentes há um tempo. Desde quando tem problemas aqui por conta dos bares e por conta da aglomeração de pessoas? Mais ou menos há uns 15 anos. Uns 15 anos que vem dando problema. E providência nenhuma são tomadas. A secretaria informou que antes do próximo jogo da seleção brasileira, no domingo, vai ser realizada uma reunião entre os órgãos operacionais responsáveis pela segurança, trânsito e ordenamento urbano, para avaliar o esquema adotado na última segunda-feira e definir possíveis ajustes para a operação do domingo. A Prefeitura de Petrópolis, no entanto, confirmou que a interdição da Rua 13 de Maio vai ser mantida, repetindo a estratégia utilizada na última partida. E a Prefeitura de Petrópolis informou em nota que vem promovendo reuniões nos últimos meses com o objetivo de intermediar soluções entre os estabelecimentos comerciais e os moradores, buscando um consenso para garantir melhorias no trânsito, limpeza e outros aspectos. O Executivo também informou que a região é alvo de ações de fiscalização e de cobrança por parte do poder público para a correção de qualquer irregularidade que seja identificada. Olha só, gente, Petrópolis ficou lotada no segundo fim de semana da 37ª Bauerfest, que é a festa do colono alemão. A cidade recebeu mais de 500 ônibus e vans com turistas que vieram aproveitar a festa. Com isso, a ocupação da rede hoteleira também foi alta e alcançou 81,40%. O movimento registrado nas ruas de Petrópolis durante o segundo fim de semana da 37ª edição da Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão, foi percebido na rede de hospedagem. Com a presença de um grande número de turistas, a rede hoteleira também registrou uma alta ocupação. Um levantamento realizado pelo Disque Turismo apontou uma taxa média de ocupação de 81,40%, sendo 86,95% no primeiro distrito e 75,85% nos demais distritos. Nós tivemos um grande público presente, né? Quase 600 veículos, entre ônibus e vans, chegaram na cidade, com mais de 87% de ocupação da rede hoteleira. Então foi uma surpresa muito boa. Tivemos ainda o Jogo do Brasil também, que ajudou a levar um grande público ao Palácio de Cristal. E isso nos traz aí boas expectativas para esse último final de semana da festa. Entre sábado e domingo, 514 ônibus e vans de turismo passaram pelos pontos de adesivação instalados pela Prefeitura de Petrópolis nos acessos do Bingen e Quitandinha. Esse trabalho visa garantir o ordenamento do fluxo do trânsito, direcionando esses veículos para os pontos de desembarque e estacionamentos. Muitos visitantes e turistas comparecem à cidade, deixando dinheiro na cidade, né, no comércio, na rede hoteleira, na gastronomia, na festa em si, no comércio que fica ali em volta, em torno do Palácio de Cristal. Então, a importância é movimentar a nossa economia, gerar muitos empregos diretos e indiretos. Para o secretário, a expectativa para o terceiro e último fim de semana da Bauerfest está lá em cima, por conta principalmente do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontece no próximo domingo. A expectativa é a melhor de todas, né? A gente, para completar, temos o Jogo do Brasil, que será no domingo à tarde, ou seja, teremos mais um grande público ali presente no Palácio de Cristal. Vamos estar acompanhando ali o jogo da seleção brasileira, e visto que o tempo também está muito bom durante a semana, já tem muita gente chegando, né, fazendo reservas para ficar para o final de semana. A 37ª Bauerfest segue até o dia 5 de julho e a programação completa está no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Nós convidamos a todos vocês, né, a todos que nos assistem em outros lugares fora de Petrópolis, né, em outros estados, turistas, visitantes, a você petropolitano, vamos prestigiar a festa, como eu disse, muitas atrações nesse último final de semana, Jogo do Brasil no telão principal às 5 da tarde no domingo, para a gente encerrar com chave de ouro. Todos estão convidados. E seguindo nesse assunto, as inscrições para o concurso Abrace a Bauer, que premia os estabelecimentos mais enfeitados com o tema da Bauerfest, foram prorrogadas. Agora,
Os interessados têm até hoje, quinta-feira, para garantir a participação. O concurso é promovido pela Prefeitura de Petrópolis, em parceria com 10 instituições, e vai premiar 4 estabelecimentos que se destacarem na decoração inspirada na Bauerfest, levando em conta as cores da festa e os elementos que marcam a tradição alemã. As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura. A votação popular, que é a fase eliminatória do concurso, acontece nesta sexta-feira por meio dos stories do Instagram da Secretaria de Turismo de Petrópolis. Os estabelecimentos mais votados passam por uma avaliação da comissão julgadora, formada por representantes da Secretaria de Turismo e das instituições parceiras. O resultado final será divulgado no dia 5 de julho. E o inverno começou oficialmente no final do mês passado, mas o frio já vem movimentando o comércio aqui em Petrópolis há algumas semanas. A combinação entre baixas temperaturas e o aumento do fluxo de turistas impulsiona as vendas em diferentes segmentos e também fortalece a economia da cidade. A expectativa do setor é positiva. Segundo o levantamento do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o varejo brasileiro de moda deve crescer 4,2% durante a temporada de outono e inverno desse ano. Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas avalia que o clima serrano favorece o consumo de roupas de frio, acessórios, itens para casa e produtos ligados ao conforto e bem-estar. Com a queda das temperaturas, aumenta a procura por roupas, artigos para o lar e sabores típicos da estação. Mas o inverno não se limita só às vitrines. A estação também aquece outro setor importante da economia da cidade, a gastronomia. Cafés, chocolates, fondis, vinhos, sopas e caldos ganham espaço na preferência dos consumidores. Com a chegada da alta temporada, hotéis, restaurantes e cafeterias também esperam um aumento no movimento, impulsionados pelos turistas que procuram viver a experiência do inverno na Serra. Então, a vantagem de você visitar uma cidade como Petrópolis, aproveitando essa questão do frio, porque o frio tem várias cidades, né? Mas Petrópolis oferece, junto com esse clima gostoso, né, um turismo histórico muito forte, um turismo cervejeiro, né? Então, toda a nossa história em relação ao turismo, né, que vem se fortalecendo a cada dia, e a gente tem trabalhado para isso, ele oferece muitas oportunidades. Para o comércio, a expectativa é de que as próximas semanas mantenham o ritmo de crescimento nas vendas. Além das baixas temperaturas, a programação de inverno e os eventos tradicionais da cidade, como a Bauerfest, devem aumentar a circulação de visitantes e ampliar as oportunidades para diversos setores da economia local. Então, a gente está com um otimismo muito grande, temos acompanhado junto com o Convention, com a rede hoteleira, as reservas que estão sendo feitas. A gente procura ter sempre um controle, um termômetro também com os guias de turismo, pelos pacotes, né, que são fechados. Então, a gente tem aí uma previsão muito boa até o final dessa alta temporada, com um grande público aí na cidade. Entre casacos, fundis e paisagens serranas, Petrópolis transforma o frio em oportunidade. Uma estação que movimenta as ruas, atrai visitantes e ajuda a impulsionar a economia local. E como estamos falando de frio, a Prefeitura de Petrópolis decidiu prorrogar até o fim de julho, a edição de 2026 da campanha do agasalho. Ao todo, são 14 pontos para a arrecadação de roupas, meias, gorros, cobertores e mantas espalhados pelo município. Com a prorrogação da campanha do agasalho 2026, qualquer pessoa pode entregar agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas para auxiliar a população petropolitana em situação de maior vulnerabilidade. Os itens podem ser entregues nos 14 pontos espalhados pela cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esses pontos ficam localizados no Gabinete da Cidadania, Centro Administrativo da Prefeitura, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, o Centro de Cultura Raul de Leone, o Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública, Polo de Educação no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, sede da CPTrans, Centro de Cidadania de Itaipava, CRAS Correias, UBS Quitandinha, Secretaria de Esportes, APA Petrópolis e também no Ministério Público do Rio de Janeiro. Mais detalhes sobre os locais de coleta podem ser encontrados em nosso site, correiopetropolitano.com.br. Vale lembrar que a campanha começou no início de junho e até o momento já foram recebidos 487 itens. Todo o material é destinado para pessoas em situação de rua no Núcleo de Integração Social UNIS e também no Centro POP, que fazem atendimento frequente desse público e também durante o trabalho de abordagens sociais.
E agora, mudando de assunto, o município de Areal iniciou a formação do primeiro Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, o NUDEC. A aula inaugural reuniu moradores do bairro Amazonas, representantes da Defesa Civil e também do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é preparar voluntários para atuar na prevenção de riscos e dar a primeira resposta em situações de emergência. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Evelyn Carvalhais. A criação do núcleo é resultado de um acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura de Areal e o Instituto de Direito Coletivo. A iniciativa prevê a implantação de pelo menos 3 NUPDECs em comunidades localizadas em áreas de risco. E durante a aula inaugural, a experiência do NUPDEC na tragédia do Vale do Cuiabá, em Petrópolis, foi apresentada como exemplo da importância da preparação das comunidades. No bairro Amazonas, os moradores participaram de 15 horas de capacitação, divididas em 5 aulas que vão até o dia 14 de julho, para aprender como prevenir riscos e atuar nos primeiros momentos de uma emergência provocada por desastres naturais. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Saúde lança plano bilionário para enfrentar impactos das mudanças climáticas. O ETEC abre mais de 3.000 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional no estado do Rio de Janeiro. O Brasil acumula mais de 767 mil novos empregos formais em 2026. Restrição ao uso de celulares já é adotada por 92% das escolas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta.
E um homem de 23 anos morreu em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira na BR-040 em Três Rios. A colisão aconteceu no quilômetro 14, no sentido Rio de Janeiro, e envolveu uma motocicleta, uma carreta e 2 carros. Segundo a concessionária Elovias, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já os ocupantes dos carros foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O estado de saúde deles não foi divulgado. Nas imagens que circulam nas redes sociais, mostra a motocicleta caída na pista logo após a batida, além dos destroços que ficaram espalhados pelo asfalto. E por isso, a faixa 2 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, precisou ser interditada para que as equipes da Elovias e da Polícia Rodoviária Federal atuassem na ocorrência. E agora falando sobre ocorrências policiais. Policiais militares prenderam um homem de 23 anos na noite de terça-feira pelo crime de tráfico de drogas no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul. A ação teve início após denúncias de que o suspeito estaria vendendo drogas na região da linha férrea. Quem tem mais informações é a Evelyn Carvalhais. De acordo com policiais militares do 38º Batalhão, a prisão ocorreu após denúncias sobre a venda de drogas na região da linha férrea, no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul. As equipes realizaram buscas e encontraram o suspeito ainda no local. Com ele, os agentes encontraram 15 pedras de crack e R$60 em dinheiro. Na ocasião, o homem assumiu a posse do material e confessou o crime. Logo depois, ele foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia, em Paraíba do Sul, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada novamente, Evelyn, por suas informações. E o Ministério da Saúde anunciou um plano nacional para preparar o SUS para os impactos do El Niño e também das mudanças climáticas. A estratégia prevê 9 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos, 27 metas e 93 ações até 2035. A proposta inclui alertas antecipados, reforço na rede de saúde e medidas para proteger a população em situações de eventos climáticos extremos. Os efeitos das mudanças climáticas eles já são sentidos e têm grande impacto na saúde e acho que essa não é nenhuma novidade que a sobrecarga no sistema, se não for tratada adequadamente, ele pode levar ao colapso. O objetivo é tornar o Sistema Único de Saúde mais preparado para enfrentar secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos climáticos que têm impactado cada vez mais a saúde da população. O plano prevê investimentos de 9 bilhões e 800 milhões de reais, com 27 metas e 93 ações programadas até 2035. A mitigação é muito importante, o esforço para reduzir emissões de carbono que impactam as mudanças climáticas é muito importante e necessário, mas a adaptação dos sistemas de saúde é algo urgente. A estratégia está organizada em 5 eixos. Eles prevêem a coordenação entre União, Estados, municípios e Defesa Civil, o fortalecimento das equipes de saúde, a ampliação da comunicação com gestores e população, o monitoramento de riscos climáticos e sanitários e o reforço no fornecimento de medicamentos, vacinas, água segura e estrutura para a resposta rápida. Então nós estamos constituindo um painel permanente de especialistas e cientistas vinculados ao AdaptaSUS, para, junto com os dados que já são fornecidos, os dados que são obtidos, podermos fazer projeções daquilo que pode ter de impacto o conjunto das mudanças climáticas, em especial o fenômeno do El Niño. O plano também prevê a implantação de 8 centros integrados de saúde e clima, distribuídos nas 5 regiões do país. O primeiro foi inaugurado na Bahia. A estrutura vai integrar dados, monitoramento e respostas para emergências climáticas. Então, o impacto das mudanças climáticas é diferente no Nordeste brasileiro, diferente na Amazônia, diferente no Centro-Oeste, diferente nas grandes cidades do Sul e Sudeste. Então, pegar essa característica de diversidade e ter grupos interfederativos do Ministério, Estados e municípios para cada uma dessas regiões. Então, a presença desses centros integrados em todas as regiões do país, junto com grupos interfederativos, vai dar uma força muito grande na capacidade de predição e de resposta imediata.
Outra novidade é o painel nacional de excesso de calor. A ferramenta vai monitorar as ondas de calor e emitir alertas com até 5 dias de antecedência para apoiar ações de vigilância, prevenção e resposta. Contribui para o planejamento e a predição do aumento da temperatura média e os próximos impactos na saúde. Se você vai integrando os dados de clima com os dados dos serviços de saúde, você, com o tempo, constrói uma inteligência que antecipa as ações de planejamento. A Força Nacional do SUS também será ampliada para 8 bases em todo o país. A expectativa é que as equipes consigam atender qualquer tipo de emergência em até 12 horas e iniciar as ações compatíveis com a complexidade do desastre em até 12 horas. Essas bases elas foram pensadas olhando para a cartografia do risco do país. Então, elas estão colocadas onde a força consegue chegar mais rápido, no momento oportuno, no momento de necessidade, e ela também consegue, no momento de paz, fazer as articulações importantes no processo de adaptação do Sistema Único de Saúde, também pensar na preparação assistencial. Durante o anúncio, o ministro lembrou que um estudo da Fiocruz apontou cerca de 120 mil mortes nos últimos 20 anos, diretamente relacionadas ao aumento da temperatura média em diferentes regiões do Brasil. Segundo o governo federal, o novo plano busca reduzir esses impactos e preparar o SUS para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. E agora, mudando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FATEC, abriu na terça-feira inscrições para 3.840 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades serão oferecidas em parceria com o Senai RJ e estão distribuídas em diferentes unidades da rede de municípios. As vagas são destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos de idade, com diferentes níveis de escolaridade que desejam ampliar suas oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos estão eletricista, almoxarife, assistente de marketing, produtor audiovisual, pizzaiolo, auxiliar de confeitaria, entre outros. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade da FATEC, que oferece o curso desejado até o dia 10 de julho, ou enquanto houver vagas. O processo de matrícula não conta com prova nem sorteio, sendo realizado por ordem de chegada. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso por CPF. Com 20 semanas de duração, os cursos têm início previsto para o dia 27 de julho. Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, sendo todos eles originais. A relação completa de cursos, unidades participantes e demais informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site da Fundação, em faetec.rj.gov.br. Que o Brasil abriu quase 800 mil novos postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e maio deste ano. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que todas as unidades da federação registraram saldo positivo de geração de empregos no período. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O salário médio real das pessoas admitidas em maio foi de R$ 2.384,10. O valor é R$ 17,97 menor do que o registrado em abril, mas R$ 35,98 acima do verificado no mesmo mês do ano passado. De acordo com dados do CAGED, o país registrou em maio saldo positivo de 72.260 novas vagas, resultado da diferença entre 2.207.330 admissões e 2.134.343 desligamentos. Os setores que mais criaram empregos foram os de serviços, com 45.655 vagas, construção, com 12.096, agropecuária, com 10.205, indústria, com 4.974 e comércio, com 40 novas vagas. No setor de serviços, o desempenho foi impulsionado pelas áreas de saúde humana e serviços sociais, atividades administrativas e serviços complementares, e transporte, armazenagem e correio. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, as maiores taxas de empregabilidade foram registradas no serviço doméstico, com 12,86%, na administração pública, defesa e seguridade social, com 5,41%, na construção civil, com 5,23%, e em transporte, armazenagem e correio, com 1,99%.
Em maio, o emprego formal cresceu em 22 das 27 unidades da federação. Os maiores saldos foram registrados em São Paulo, com 18.224 novas vagas, Espírito Santo, com 9.532 e Rio de Janeiro, com 9.195 vagas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. Como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Peterson e Gabriel Toledo. Olá, e começa agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no tênis, basquete e Copa do Mundo. E olha só, gente, para começar a nossa edição de hoje, dando uma fugidinha dos holofotes da Copa do Mundo, nós iniciamos nas quadras de tênis inglesas. Isso porque o nosso brasileiro João Fonseca está disputando o torneio de Wimbledon na Inglaterra e já venceu a primeira partida. Exatamente, Hugo. João Fonseca superou o holandês 73º do ranking Jesper de Jong por 3-0 e avançou de fase na competição disputada na grama. Agora o carioca volta à quadra na sexta-feira contra o russo Roman Safiullin, buscando avançar de fase. Toledo, a gente tem que destacar aqui, começou oficialmente essa parte da grama do circuito mundial de tênis, que é uma parte que a gente sabe que é muito complicada por ser muito diferente. Os tenistas, inclusive, falam que escorrega muito, então você tem que reaprender a jogar. Mas o nosso João Fonseca já começou com vitória. É claro, não é o primeiro torneio que a gente está tendo na grama esse ano, mas é o principal. Exato, tem muita diferença. Eu acho que os jogadores acabam que ficam muito acostumados com o saibro, né? E quando fica se acostumado com terreno, acho que em qualquer esporte, né? Muda, faz toda a diferença.
Exatamente, é igual quando a gente fala no futebol do tapetinho, né, do Botafogo, do gramado sintético, que a gente tem uma mudança, o jeito de pisar é diferente, o jeito de arremessar a bolinha de tênis é muito até diferente. O kick da bola, né? Exatamente, a situação fica muito distinta, então tem todo esse período de adaptação e o João Fonseca já está adaptando bem. E a gente destaca que ele vai jogar agora contra o russo e caso ele avance de fase e o Djokovic também avance de fase, a gente vai ter mais um confronto entre os dois na próxima fase da competição. Agora, uma situação um pouco diferente, como a gente está dizendo aqui na grama, e também nesse torneio que é um dos mais tradicionais que a gente tem. É claro, já foi lá em Roland Garros e o João Fonseca foi bem, então talvez ele consiga se dar bem mais uma vez, claro, avançando primeiro do russo e chegando na próxima fase. Exato, a expectativa é sempre são sempre as maiores, né? Afinal, foi um jogão entre Djokovic e João Fonseca, foi um jogo muito disputado, um jogo muito longo. Acabou que naquele jogo prevaleceu um pouco do físico, né? O João Fonseca, é claro, um jogador muito mais novo comparado ao Djokovic, que é um dos maiores nomes do esporte. Exatamente, Toledo. E a gente tem que destacar também que o João Fonseca ganhou do holandês, o 73º do ranking, e depois, agora vai jogar contra o russo, que aí ele não tem ranking. Então, teoricamente, o João Fonseca é ainda mais favorito, mas a gente nunca pode desmerecer o adversário, porque a gente sabe. Exato. Em esportes assim, o que mais Pode tem é ser zebra, então, muito respeito, mas, é claro, já na expectativa ali da próxima etapa da carreira do João Fonseca, dessa próxima vitória. E agora vamos trocar de quadra e vamos falar de basquete, e também de um dos maiores nomes da história do esporte. Isso porque o interminável LeBron James anunciou que vai jogar pelo menos mais uma temporada na NBA e que vai sair do Lakers para procurar uma nova franquia. Com certeza é uma transferência que pode mudar muita coisa nesse momento atual do basquete. Afinal, a gente pode realizar, claro, um sonho de muitas pessoas de ver Stephen Curry e LeBron James jogando por um clube. Exatamente, por uma franquia, o Golden State Warriors é um dos principais times cotados para ter o LeBron James. Claro, todos os times lá querem ter o LeBron James, porque mesmo dizendo que... mundo, né? Exatamente, mesmo dizendo que não quer, que assim, é um dos maiores nomes da história do esporte. Possivelmente o maior de todos, ali tá no páreo com o Michael Jordan. Então, assim, todo mundo quer ele. Mas, falando dos favoritos que tem, pelo menos de acordo com o Caio, né, nosso informante aqui da TV Correio da Manhã sobre esse mundo do basquete, o Golden State aparece como um dos favoritos e a gente pode ter essa dupla que muitas das vezes disputou, inclusive a gente tem uma das finais mais icônicas do basquete, que é justamente entre o Cavs e o Golden State. Quando eles jogaram juntos na seleção, era um negócio Era uma absurdo, coisa né? absurda, e agora pode ser que tenha justamente na mesma franquia dois atletas que são muito veteranos, mas que a qualidade deles é inegável. Então talvez a gente tenha essa união. Acabar, né? Exatamente. E vale destacar que uma das grandes finais da história é justamente Golden State contra Cavs. E o outro time, a outra franquia, que é uma das favoritas e uma das que está mais na frente nessa disputa pelo LeBron James, é justamente o Cavaliers, que é um dos times que o LeBron James fez mais sucesso na sua carreira e talvez tenha esse retorno. Eu vou ser muito sincero, Felipe. Eu preferia que ele fosse pro Golden State. Eu também, só pra gente ver essa dupla, porque é muito aquela questão do lúdico, né? Chega a ser necessário pro basquete ver esses dois juntos, porque quando eles jogaram juntos pela seleção, era um negócio inacreditável. Eles faziam tudo que eles pensavam, eles faziam. Exatamente. É uma situação a gente fazendo também uma comparação com o mundo do esporte, que é mais do mundo do futebol, na realidade, que é mais presente aqui na nossa cultura, é se a gente tivesse a oportunidade de ter Messi e Cristiano Ronaldo jogando no mesmo time. Exato. É uma boa ideia, talvez não dê tão certo, mas todo mundo quer ver pelo menos um joguinho, quer ver uma partida assim, então tem essa oportunidade e a gente fica aqui na torcida. Mas imagina é claro, eles sendo campeões juntos. Exatamente, ia ser uma coisa absurda e ia ser aquele time de veteranos, que são os veteranos com mais qualidade possível. Então a gente fica aqui na torcida para que eles vão jogar junto, mas também é muito importante a gente destacar que é muito bom que o LeBron James consiga continuar jogando em alto nível mais essa temporada, porque como eu disse, ele é interminável. Agora sim, indo para o futebol, quem acompanha o Serrano sabe que a temporada do clube está uma verdadeira bagunça e que no último fim de semana a situação piorou consideravelmente. Isso porque aconteceu um problema com a logística de ambulâncias no estádio Atílio Marotti e por isso o time de Petrópolis perdeu um jogo por WO. Porém, o caso ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. O Leão da Serra publicou uma nota oficial nas redes sociais informando que o jogo está judicializado e que a situação vai ser julgada pelo STJD. Ou seja, muita coisa ainda pode acontecer nesse jogo que envolve Serrano e São Gonçalo.
Toledo, a gente tem que destacar aqui uma situação muito complicada que aconteceu no Serrano no último fim de semana. A gente sabe que aqui em Petrópolis, onde o jogo ia ser disputado, a situação do trânsito fica muito complicada por conta de Bauerfest e tudo isso, mas a gente já sabe que isso vai acontecer, então assim, aconteceu um problema logístico muito grande envolvendo o Serrano, envolvendo a empresa contratada justamente para fazer a gestão das ambulâncias, uma situação muito difícil, mas que aparentemente, por alguns relatos da torcida do Serrano, o juiz pode não ter cumprido o procedimento correto. Então, por isso que tem toda essa questão judicializada e a gente fica na torcida para que o certo seja definido nesse momento, né, Toledo? Não necessariamente para ajudar o Serrano, para atrapalhar outro clube, mas sim que tem que ser averiguado qual foi o procedimento da arbitragem, qual foi todas as situações que envolveram esse jogo, para que, caso tenha sido realmente incorreta a UWO, que foi decretado naquele momento do jogo, o Serrano tem a oportunidade de disputar essa partida e, é claro, tem a oportunidade de jogar o jogo, né? Porque o time perdeu sem ter entrado em campo. Então, pelo que um torcedor do Serrano chegou a me contar, no momento que o juiz decretou o WO, prejudicando o Serrano ali no momento, a ambulância já tinha chegado, tinha acabado de chegar. Ou seja, se esperasse mais uns 2 minutos, poderia ter mudado totalmente essa história. Exatamente. Então, cabe a gente continuar acompanhando essa questão, trazendo para vocês, porque a gente sabe que esse ponto é muito sério. A ambulância tinha que já estar lá desde o início do jogo. E pode mudar toda a temporada de qualquer clube, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação muito complicada e que a gente precisa que o certo seja definido naquele momento, porque, como você disse, pode mudar muito a vida do Serrano. E agora vamos falar de Copa do Mundo, porque o adversário da seleção brasileira nas oitavas de final vai ser a Noruega. E para passar de fase, o Brasil vai ter que quebrar o tabu histórico de nunca ter vencido os Vikings. Hugo, acho que a Noruega vai ser uma pedrinha no sapato, mas eu ainda estou tranquilo. Eu acho que o jogo contra o Japão foi bem mais difícil do que eu acho que vai ser contra a Noruega. Exatamente, Toledo, eu tenho uma interpretação bem parecida com a sua. Eu acho que os 2 principais jogos, no sentido de dificuldade do Brasil nessa Copa, foram o Marrocos na primeira rodada, que é uma das grandes seleções desse Mundial, e o Japão, não necessariamente por ser uma das grandes seleções, mas ser uma das seleções mais organizadas, e a gente viu o ferrolho japonês que eles fizeram, que o time não conseguia atacar. Esse jogo contra a Noruega vai ser fácil? De maneira alguma. Copa do Mundo nunca é fácil. A gente viu o Haiti impondo dificuldade para a seleção brasileira em algumas partes da partida, contra o Marrocos também. Então, assim, a gente não pode desmerecer nunca a seleção da Noruega, principalmente porque eles têm um Haaland ali que assusta qualquer um. Mas eu também tenho uma opinião como a sua. Eu acho que os jogos contra o Japão e contra o Marrocos, como eu disse, foram mais complicados e que o Brasil tem tudo para se classificar. É claro, sempre respeitando o adversário, nunca achando que a gente já está classificado, mas que sim, teoricamente, a gente pode ser que tenha uma vida um pouco mais fácil. Eu acho que a seleção da Noruega é um pouco bem mais frágil do que a seleção japonesa. É uma seleção que tem um ataque bem legal, tem o Odegaard ali no meio de campo, que é um dos melhores meias do mundo, mas defensivamente eu acho que é uma seleção ok, não passa disso. E é onde que o Brasil se destaca justamente ofensivamente, no sentido ofensivo, né? Exatamente, Toledo. Eu acho que eu vou dar o meu palpite honesto para esse jogo. Eu acho que o Brasil vai ganhar, por exemplo, de 3-2, 4-2, porque o ataque da Noruega é muito forte. Tem o Haaland, tem o Odegaard, tem o Bob, tem o Nusa, que são grandes jogadores muito rápidos. E a gente sabe que a gente tem um probleminha ali ou outro na defesa. Nossa dupla de zaga é boa, mas os nossos laterais, e às vezes a gente tem também aquele desencontro defensivo. Então, a situação deve ser complicada ali na parte da defesa, mas como você disse, a defesa da Noruega é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles dessa seleção. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para classificar e para a gente ter um jogo bastante movimentado. Exato, meu palpite vai ser um jogo bem movimentado assim. Vai ser, eu acho que 2-1. 2-1, um jogo um pouco mais tranquilo do que esse. O meu eu já tô achando que vai ser um 4-2. Tô fechado com esse resultado. E é claro, além do jogo do Brasil, quase todos os outros confrontos das oitavas de final já estão definidos. Então vamos agora para mais um giro pela rodada. Toledo, só pra gente contextualizar o nosso público, a gente já comentou isso outras vezes, mas a Noruega passou da Costa do Marfim, um jogo que foi bastante movimentado, foi 2-1. Movimentado, E que acho que a Noruega tinha tudo para ser superior e a Costa do Marfim não jurou a faca, como a gente diz, né? Exatamente, e eu gostaria de destacar, inclusive, o erro, na minha visão, do técnico da Costa do Marfim, que só colocou o Diallo no finalzinho do jogo. Ele ainda fez o gol, que foi o gol do empate, mas aí a partida
Exatamente, um golaço. Inclusive, a gente teve 2 belos gols, né? O gol do Nusa no primeiro tempo, depois esse gol do Diallo. Então foi uma situação assim que eu acho que a Costa do Marfim poderia ter feito mais. Exato. Aí a gente teve também França e Suécia, um jogo sem graça. Esse daqui a realmente... França não tem graça, é a melhor seleção dessa Copa do Mundo até agora, não tem jeito. Fez um jogo muito soberano. Suécia não tentou. Inclusive, eu vi algumas estatísticas assustadoras. Por exemplo, que a França é o 4º time que menos correu nessa Copa do Mundo. Imagina se eles corressem. E eles fizeram 13 gols em 4 jogos. Então, assim, é uma coisa verdadeiramente assustadora. Eu, sinceramente, espero que se o Brasil continuar avançando nessa Copa do Mundo, que a França seja eliminada antes de uma possível final, porque a situação é difícil ali. Aí a gente tem México e Equador, até uma surpresa, mas nem tanto, né? Porque o Equador foi uma decepção e o México tá fazendo uma Copa sensacional, não tomou nenhum gol até agora. Exatamente, uma Copa do Mundo impressionante e vale destacar que o México está invicto no Estádio Azteca na história da Copa do Mundo. Então, assim, é uma estatística absurda e o próximo jogo do México vai ser justamente lá no Estádio Azteca. Mas antes da gente falar desse próximo jogo, só destacar aqui que a gente vai ter o México jogando lá. E se o México repetir o futebol que ele fez no primeiro tempo contra o Equador, assim, fica complicado para qualquer seleção, porque os caras estão muito entrosados e eles estão vibrando junto com a torcida. Exato. E o México vai jogar contra a Inglaterra, que venceu a República Democrática do Congo de virada 2-1. Mais um exemplo do não girar a faca. Exatamente. Assim, o Congo estava amassando a Inglaterra no primeiro tempo, fez 1-0, teve a oportunidade de fazer o 2, mas aí pegou na trave. E no finalzinho do jogo, o Kane brilhou, fez 2 gols e assim decidiu a partida. Exatamente. A Inglaterra está se mostrando uma seleção muito frágil contra essas seleções bem defensivas. Aí a gente tem um jogaço também, Bélgica 3, Senegal 2. Mais um jogo de virada que também não rodaram a faca. A situação aqui foi muito complicada, o Senegal estava praticamente classificado até os 40 do segundo tempo. Mas aí rolou o que a gente já viu, né? E a geração belga não foi eliminada. E eles me assustam, Toledo. Eu sou traumatizado com o que aconteceu em 2018. Eles são bem mais fracos atualmente, mas ainda assim esses resultados assustam um pouco. Mas ainda é uma seleção meio desorganizada. Bastante desorganizada. Mas aí eles conseguiram a virada ali no finalzinho do jogo, aos 20 do segundo tempo da prorrogação com gol de pênalti. Então, assim, uma situação bem complicada. E por fim, a gente teve Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina. Aí foi uma vitória fácil dos Estados Unidos. Muito tranquilo. E que a gente teve uma expulsão lá do Balogun. Foi um lance muito parecido com aquele do Messi, né? Mas o Balogun aí pode ser expulso, o Messi não pode. Exatamente. Então, assim, são aquelas situações que é impossível deixar o torcedor sério. E os Estados Unidos perde um jogador muito importante. O artilheiro. Fez 4 gols nessa Copa até o momento e perde um jogador num momento muito importante, afinal agora é mata-mata. Exatamente. E agora, só pra gente poder finalizar de vez, porque o nosso tempo já estourou, é que a gente vai ter Paraguai e França, França favorita, Canadá e Marrocos, Marrocos favorito. Também a gente não tem um confronto ali. Estados Unidos e Bélgica, inclusive uma reedição daquele jogo lendário aqui da Copa do Mundo do Brasil. Aqui eu acho que vai passar Estados Unidos, Brasil e Noruega, na minha visão vai passar o Brasil, México e Inglaterra, que é justamente aquele jogo que vai ser disputado no Estádio Azteca, que aí eu acho que vai dar México, Toledo. Eu confio no México também, pelo bem do futebol. E a gente tem 3 confrontos que ainda não foram definidos para essas oitavas de final. É isso, gente. E com essas informações nós encerramos mais um Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas principais notícias do mundo do esporte. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Senado aprova a venda de spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano
é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Senado aprovou o projeto de lei que autoriza a comercialização, a aquisição e a posse do spray de extratos vegetais para a defesa pessoal de mulheres. O texto, aprovado em votação simbólica, segue agora para a sanção presidencial. A proposta estabelece regras para a comercialização e o uso do spray de extratos vegetais, além de prevenir penalidades administrativas para quem é utilizado fora das hipóteses previstas em lei. Pelo texto, mulheres com mais de 18 anos poderão adquirir o spray. Entre 16 e 18 anos, a compra dependerá de autorização expressa dos responsáveis legais. Os estabelecimentos comerciais deverão manter, por 5 anos, um registro simplificado com a identificação da compradora. O projeto determina que o aerosol seja de uso individual e intransferível e proíbe a utilização de substâncias com efeito letal ou toxicidade permanente. As especificações técnicas e de segurança serão definidas em regulamento do Poder Executivo. Quem utilizar o dispositivo de forma indevida poderá receber advertência, multa de 1 a 10 salários mínimos, apreensão do produto e proibição de nova aquisição por até 5 anos, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A proposta também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para mulheres. A implementação ocorrerá de forma gradual, conforme regulamentação do Poder Executivo. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo do sextou aqui para as cidades da nossa região de cobertura, com Gabriel Toledo. Olha, gente, antes de falar da previsão de cidade por cidade, vale destacar que uma nova massa de ar polar avança pelo centro-sul do país entre esta quinta e sexta-feira. Essa mudança deve provocar queda nas temperaturas, principalmente na região sul e em parte do sudeste. Aqui no estado do Rio, o resfriamento também vai ser percebido, mas de forma mais suave.
A frente fria mais intensa, com maior potencial de chuva para o sudeste, está prevista apenas para o começo da segunda quinzena de julho. Por isso, nesta sexta-feira, a região serrana ainda vai ter um predomínio de sol entre variação de nuvens, temperaturas um pouco mais baixas e mudança no tempo acontece de forma gradual, com a chuva começando a aparecer em alguns pontos da região entre a tarde e a noite. Mas agora, indo para a previsão mais detalhada, em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite vai ser com muitas nuvens também. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis já temos previsão de chuva, mas o sol aparece com nevoeiro ao amanhecer e à tarde as nuvens aumentam e à noite o tempo fica chuvoso. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira segue essa tendência. O dia começa com sol, com aquele russo pela manhã, mas a mudança no tempo chega a partir da tarde, com previsão de pancadas de chuva que continuam durante a noite. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite vai ter muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira também vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e à noite também segue com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também, é claro, para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.